sobre a situação jurídica de Robinho, que teve áudios sobre o caso revelados nesta semana, conversamos com o advogado criminalista Pedro Iocoi. Doutor, seja muito bem-vindo aqui à nossa programação. Bom dia. Bom dia. Bem, doutor, vamos entender aqui o caso Robinho. Para começar, nesse momento, o STJ não vai julgar o mérito do caso, correto, doutor? Daí minha pergunta, em que medida os áudios revelados nessa semana podem comprometer a situação jurídica do ex-jogador? Cara, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que explicar para o telespectador é que esse processo, ele primeiro veio com um pedido de extradição. Então, o governo da Itália tentou fazer com que o Robinho fosse extraditado para a Itália para cumprir a sua pena lá na Itália. Nossa Constituição não autoriza a extradição de nacionais, portanto, o pedido foi negado. E aí o governo da Itália faz o movimento seguinte, que é o movimento de pedir a homologação da sentença italiana no Brasil. Essa homologação ela foi distribuída à presidência do STJ, a ministra Maria Tereza recebeu o processo e assim que a defesa do Robinho se manifestou requerendo a cópia integral em português do processo que ele respondeu na Itália, a ministra Maria Tereza entendeu adequadamente que ele vai estabelecer um contraditório, ou seja, que ele vai postular contra essa homologação e por esse motivo fez a distribuição do processo e a distribuição é feita para um dos ministros do STJ, já foi distribuído para o ministro Francisco Falcão, que é o relator agora do processo do Robinho. Robinho faz então, a defesa dele faz então um pedido de envio dessas cópias traduzidas para o Brasil e o relator nega esse pedido, então agora a defesa vai recorrer dessa decisão, ou já recorreu dessa decisão. O que isso significa? Significa que ele quer que o governo italiano seja forçado a apresentar a íntegra do processo traduzido, exatamente para facilitar, não é, eventuais postulações da defesa. O que é comum nesse tipo de situação é que se franqueie à defesa essa apresentação, não é, porque nesse momento não vai ser feita uma reanálise da condenação dele, e sim uma análise de se no processo em que ele enfrentou na Itália foram obedecidos os requisitos formais e se ele teve as oportunidades adequadas para estabelecer a sua defesa. Então, não é um novo julgamento, e sim uma avaliação sobre o julgamento para verificar se o julgamento respeitou o devido processo legal. A partir do que vier de decisão do STJ, doutor, Robinho já poderia iniciar o cumprimento da pena? Não, acho que nesse momento estamos no início do processo de homologação de sentença estrangeira e respondendo a sua pergunta, os áudios eles não vão ou não deveriam servir como mola propulsora do processo. O clamor público não deve influenciar o judiciário. Muito pelo contrário, o judiciário tem que se ater ao que está lá no processo e agora a defesa do Robinho vai ter a oportunidade de apontar para a justiça brasileira eventuais nulidades ou falhas durante a condução do processo do Robinho que impediram que ele estabelecesse adequadamente a defesa. Eu chamo a atenção, doutor, para pedidos de celeridade dessa análise do STJ. Por exemplo, a própria presidente do tribunal, ela recebeu esse pedido de celeridade por parte do presidente da Alesp, no que se refere ao início do cumprimento de pena de Robinho aqui no Brasil. E daí eu lhe pergunto, há um prazo para essa decisão do STJ? Não há um prazo. Agora tem que se respeitar o rito de homologação de sentença estrangeira no Brasil e só depois de homologada essa sentença passa a valer aqui no Brasil. Portanto, a gente não pode ainda falar em execução de algo que ainda está sob júdice, que está sob análise da justiça brasileira. Esse mecanismo não serve para proteger o Robinho especificamente. Esse mecanismo serve para proteger os brasileiros que são julgados fora do Brasil, exatamente para que a justiça brasileira não homologue uma sentença que eventualmente desrespeitou as possibilidades de defesa do acusado. Então ela serve para qualquer cidadão brasileiro que eventualmente responda fora do Brasil. É um precedente importante, o Brasil não tem um histórico de cumprimento de pena privativa de liberdade condenada
no estrangeiro, mas exatamente por ser um precedente importante, é necessário que a justiça brasileira faça isso com bastante cautela para evitar que, num futuro, uma decisão tomada de sopetão aqui no Brasil possa prejudicar brasileiros ilicitamente condenados no estrangeiro ou condenados sem que sejam respeitados os direitos de defesa. Doutora, a depender do que vier de decisão do STJ, ainda caberia recurso por parte da defesa de Robinho? Agora, o que está se avaliando é se esse processo deve ser apresentado pelo governo italiano integralmente traduzido ou não. A princípio, entendo que o STJ deve negar esse pedido, não é? O Robinho ele pode apresentar as peças que entender adequadas para fazer os questionamentos sobre a forma como foi julgado na Itália, não o conteúdo do julgamento. Em seguida, vão ser franqueadas as possibilidades aí de eventual produção de prova, e com a decisão do STJ, aí não cabe mais recurso, aí ele passa ao processo de execução de pena e vai ter as possibilidades de questionar progressão, cálculo de pena e etc. no processo de execução. Por enquanto, nós estamos no processo de homologação da sentença, que é aquele processo que vai tornar uma sentença estrangeira válida no Brasil. Doutor, até aproveitando que o senhor trouxe aqui para a gente um histórico desse processo contra Robinho, nesses áudios revelados nessa semana, a gente acompanha a conversa de Robinho com outros personagens desse crime, desse episódio. Por que o caso do Robinho ele foi separado dos demais denunciados? Muito bem, então vamos lá. Acho que a primeira coisa é que a justiça italiana ela toma o processo só pode ser conduzido se a pessoa for citada do processo. Não pode ter um processo a revelia sem que o réu seja citado para que constitua a defesa. Portanto, o Robinho e um outro acusado responderam ao processo e foram condenados exatamente porque estavam na Itália e foram localizados para serem citados e processados pela justiça italiana. Os outros 4 que não foram localizados estão com o processo suspenso, não significa que o processo acabou, mas quando a justiça italiana os localizar, aí sim eles vão ter oportunidade de apresentar a defesa e o processo vai seguir normalmente. Então essa é a diferença principal entre o caso do Robinho e do outro acusado que foi condenado e dos demais que têm o processo suspenso lá na Itália. Doutor, para a gente encerrar, há pouco trazíamos a pena de Robinho, estamos falando aí de 9 anos de prisão por estupro. Ainda falando sobre o que cabe à justiça brasileira, essa pena ela pode ser revisada aqui no Brasil? Não, a pena ela vai ser homologada ou não vai ser homologada. Em sendo homologada, ela passa a ser executada de acordo com a Lei de Execuções Penais brasileira. Portanto, via de regra, condenados a pena privativa de liberdade superior a 8 anos têm início de cumprimento em regime fechado e o Robinho vai poder postular, de acordo com a Lei de Execuções Penais brasileiras, as progressões de regime conforme for cumprindo a pena. Doutor Pedro Iocoi, ele é advogado criminalista, conversando aqui conosco sobre o caso Robinho. Mais uma vez, doutor, muito obrigada por tirar nossas dúvidas e até uma próxima.